Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Chega mais, estamos começando o nosso programa nesse feriadão gostoso. E você, tá fazendo o que de bom aí? Quem tá nos acompanhando através das redes sociais, coloque aí na nossa live do Facebook como que você tá curtindo esse feriadão, começando aqui nesse finzinho de tarde, já com o nosso programa. Hoje tem o quadro Gastronomia. E sabe qual que é a receita de hoje? Um panetone no pote. Afinal, tá chegando o Natal. Já aprendemos aqui o cachorro quente no pote, bolo no pote. Hoje, panetone no pote. Já o passo a passo dessa receita. Temos aqui também a presença de uma pneumologista para falarmos de prevenção de doenças pulmonares. Afinal, recentemente, nós comemoramos aqui a data que fala sobre a prevenção da pneumonia e várias outras questões que envolvem esse profissional. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre esse assunto. E você aí de casa, como controla a sua ansiedade, hein? Nós iremos conversar com uma psicóloga para nos dar várias dicas. Você não perde por esperar, hein? Bora lá começar então? Roda! A minha produção do dia de hoje não poderia ser diferente, uma produção arrasadora com a Régia Moda. Olha que lindo, falei para vocês que as manguinhas bufantes vieram com tudo, parece um vestido, não é mesmo? Mas é um conjuntinho, ó, um cropped e uma saia. Eu digo que os conjuntinhos são escolhas inteligentes para você comprar e compor aí o seu guarda-roupa. Por quê? Porque você pode depois usar a saia com outra blusa, com outra peça. E isso acontece também com o top. Aqui eu posso colocar uma calça jeans, um shorts, uma outra saia. Olha só, o poá aqui, as bolinhas um tamanho um pouco maior, dando uma leveza e uma harmonia aqui para a produção. Aliás, esses tons que a gente observa aqui, eles estão super em alta, né? O menta, esse verde um pouco mais fluorescente que a Andressa me falou, o nome, os nomes vão mudando das cores, né? O vinho que virou fúcsia e que vai, o bege que vira nude, o off-white, por aí vai. Então, essas cores são bem da tendência atual, do verãozão, que vem chegando com tudo. E lá na Régia a gente encontra produções maravilhosas. E eu vou pedir agora para a gente mostrar a minha sandália. Deem uma olhada aqui nessa sandália, que linda, também com uma amarração no tornozelo. E aí tem o detalhe do vinil aí na frente, o pé tá marcadinho da sandália anterior. E o branco também dá um tchan, não é? Não dá um toque todo especial na produção? Eu adorei, achei super elegante. Régia Moda, você encontra aí no Facebook, Instagram, com várias dicas. E a loja, né? O endereço, vamos colocar só mais uma vez o endereço, é bem fácil, localizada no centro. Aí tá o telefone, mas fica lá no centro, só chegar, tem várias vagas na frente, uma loja fantástica. Amanhã, sabadão, estarei lá, tá? A loja funciona até às 17 horas, tá certo? E agora nós iremos falar com ela, a doutora Renata Arbex. Venha, doutora, seja bem-vinda. Obrigada. Recentemente foi o dia de prevenção, né? De falar de prevenção. Não dá nem para falar que a gente comemora essas datas que lembram essas doenças, mas é uma data para falar sobre o assunto e para trabalhar em cima da prevenção da pneumonia. Exato, é isso? Exato. Dia 12 de novembro foi o Dia Mundial da Pneumonia. Muito bem, vamos sentar e conversar. Dá licença. Boa tarde, obrigada pela oportunidade novamente de falarmos sobre recentemente vias aéreas. Fizemos um programa especial da conscientização do tabagismo. Foi um programa muito legal. E doutora, eu até pedi esse vídeo para o meu amigo que gravou, mas ele esqueceu de me mandar e eu vou cobrar.
Mas um dos participantes que estavam aqui, o Eduardo, ele falou que um amigo dele parou de fumar depois daquele programa nosso. Que legal, parabéns. Isso não é muito bom? É emocionante, né? Eu acho que essa Exatamente, parte emocionante. olha, isso que chegou até nós. Agora, pronto, a missão já está feita. Mas se a gente conseguiu plantar uma sementinha em outras pessoas, também já está excelente. E as pessoas começam a refletir, né, de uma forma diferente. Isso que eu acho interessante. Que a gente sempre pense as doenças de uma forma um pouco mais ampla. Que não se assuste, né? A ideia não é dar medo nas pessoas, e sim a ideia de procurar ajuda. Porque existe, né? Então, isso eu acho muito importante. Com certeza, muito importante. Agora, quando a gente fala pneumologista, a gente já associa diretamente com o pulmão. Mas, na verdade, é todo um sistema respiratório que vocês tratam, né? Exato. Então, na verdade, assim, o pneumologista, ele tem... Eu até tinha pensado algumas coisas, porque o pessoal ou associa pneumonia, ou se tem tosse, né? E mesmo assim chega tarde ainda para a gente, ou quando tem alguma dor. É o grande medo, ou quando abre o raio-x, vê que tem alguma coisa. Exatamente. Então, são esses pacientes que acabam chegando mais. Ou os asmáticos, que tinham asma na infância, que realmente acabam tendo um pavor de ter aquela sensação novamente, né? Então, assim, a pneumologia, ela acaba sendo uma especialidade que lida com toda a via aérea, a forma como essa respiração acontece. Isso vale, inclusive, por exemplo, para doenças neuromusculares, né? Esclerose lateral amiotrófica, ou meningomielocele, ou outras doenças que as pessoas acabam, ou a própria escoliose, que é uma doença ortopédica, dependendo do grau, tem comprometimento pulmonar. Porque ele acaba amassando o pulmão, a cifose. Eu sou uma que pego no pé para o pessoal cuidar da coluna, né, fazer exercício físico, exatamente por conta disso. Porque acaba realmente tendo uma interferência na complacência do pulmão. Olha que interessante. Então, até questão de postura, tudo isso... A forma como respira, se respira mais torácico, mais diafragmático, o tipo de exercício. Caramba. Né? Então, tem muita coisa interessante. Vai muito além do que a gente pode imaginar. As doenças autoimunes, muitas vezes isso é muito pouco difundido, tá? Realmente tem até um bloqueio muito grande, às vezes, quando o paciente chega, ou que vem encaminhado, geralmente, ou que a gente descobre alguma coisa durante a consulta, porque a pneumologia, nós temos que fazer clínica antes, né? São 2 anos de clínica médica e depois nós fazemos a pneumologia. Então, a gente acaba tendo um olhar um pouco diferente. Então, essas pessoas que acabam chegando para a gente com doenças autoimunes, tipo artrite reumatoide, né? Que o pessoal só chama de artrite muitas vezes, ou síndrome de Sjögren, que são algumas doenças, espondilite, tem tantas outras, ou as vasculites, que às vezes a gente descobre também. Então, nem toda imagem no raio-x é só relacionado a enfisema, ou DPOC, ou a asma, né? Então, isso tudo é importante ter uma correlação boa da história clínica. De novo, eu sou bem... volto nesse ponto que é importante. Então, assim, a anamnese, o que o paciente relata, tempo de evolução, a história clínica, o que nós examinamos, tá certo? E também, aí, posteriormente, a gente pede os exames de acordo, e a prova de função novamente. Reitero que é muito importante o jeitinho de fazer a prova de função, a técnica adequada, porque isso dá muita informação para a gente. Maravilha. Agora, fora essas situações que você citou, onde geralmente as pessoas procuram um pneumologista, quando as pessoas devem procurar um pneumologista? Quem fumou, sempre. Quem fumou, sempre. Em especial, quem fumou ou 20 anos... Quem fuma, então... É bom tá sempre de olho, né? Então, isso a gente acaba tendo um sucesso muito grande quando vem esse paciente pra gente, ele acaba entendendo o vício, toda aquela história que a gente conversou naquele programa, isso realmente muda a porcentagem de pacientes que conseguem acabar superando esse vício, né? E lembrando que tem que manter vigilância, não tem jeito. Com certeza. Os asmáticos, né, sempre também, isso a gente está vendo mortes, assim, a gente comentou naquela vez da Fernanda Young, agora teve uma outra menina que faleceu porque acaba não dando sequência ao tratamento, ou abandono, acho que está bem. As doenças pulmonares no geral, o que acontece? As pessoas se acostumam a viver mal. Né? Eu acho que esse é o grande problema. Então, eu ia andava 3 quarteirões, não tinha falta de ar. Começo a ter falta de ar, eu vou de carro.
Eu não vou perceber que eu estou tendo falta de ar. E aí você vai desenrolando a história para trás, e aí você vai vendo que vai tendo outras complicações, né? Muitas vezes quem tem apneia do sono, por exemplo, quem ronca, ou tem alguém em casa que ronca, tem que ver se não é apneia do sono. Quem tem arritmia, tem muita relação com a apneia do sono. Acidente vascular cerebral, quem tem stent. Então, tudo isso a gente sabe que se tiver uma apneia do sono grave ou acentuada, isso aumenta as chances de piora da parte cardiológica. As pessoas não associam o ronco com um problema de saúde. Muitas vezes ele pode estar associado com N coisas, né? Sim, até com depressão, ansiedade, dificuldade de perda de peso. Então, tem uma gama de coisas que a gente acaba avaliando. O ronco, no Brasil, a gente tem uma parte cultural, né, que é coisa de macho, se não foi macho, não ronco, né, tem essa coisa também que é interessante que a gente acaba observando também nos relatos, né? Mas, na verdade, é o contrário. Hoje a gente sabe que a ciência traz para a gente que quem ronca, né, claro que tem vários tipos de ronco, né? E na verdade, a apneia é a parada da respiração. Então, aquele paciente que para de respirar e depois ele volta... Eu sempre explico que esse é o desespero do corpo por oxigênio, né? Então, isso tem a ver... Então, o cérebro ele não consegue descansar, a química cerebral fica alterada, altera o humor, fica mais depressivo, fica mais ansioso. Mulher geralmente tem mais dor que homem, as dores crônicas, né? Onde aperta dói... Fica sem estímulo, a memória piora, tem mais chance de Alzheimer, tem mais chance, né, de demências, inclusive vasculares, porque essa falta de oxigenação que acontece várias vezes durante a noite, isso é muito agressivo para o corpo, né? E isso também é as causas de arritmia, enfim. Então, essas causas também. Então, a falta de ar é importante. Toda vez que tiver falta de ar, observa a falta de ar. Tenta não se acostumar com ela. Os barulhos que o pulmão conta para a gente. Muitas vezes eu falo, mas você percebe que está cheio? Eu percebo, mas eu achei que não fosse nada. Então, assim, atenta para os sinais que o corpo dá, né? Sim, eu acho que isso é uma grande... E o corpo sempre dá sinais. Sempre dá sinal. A gente que às vezes vai passando desapercebido. Exatamente. Vai vivendo por osmose e não presta atenção. Agora, doutora, vamos falar das doenças reumatológicas? Sim, vamos lá. As reumatológicas são as ditas doenças autoimunes, elas estão nesse pacote de autoimunidade. Por exemplo, como eu disse, a artrite reumatoide, que é uma doença relativamente comum dentro dessas doenças reumatológicas, né? As doenças reumatológicas, normalmente, elas causam dor em articulações, tem muita gente que tem dor, ou a ponta do dedo roxa, né? Tem alguns outros sinais que a gente vai observando. A gente observa muito face, a gente observa muito o olho, porque, por exemplo, o Sjögren ou a esclerodermia acaba tendo esses sinais, que é clínica, né? A gente bate o olho e já vai suspeitando. E essas doenças acabam, algumas vezes, né? Assim como o rim, a gente tem que tomar cuidado nessa parte, reumatológica, da autoimunidade. O pulmão também é outro órgão que é relativamente bem comprometido com essas doenças. E, às vezes, por até as pacientes não terem tanta mobilidade, ou às vezes ficam mais exacerbados, eles perdem até a oportunidade de observar a falta de ar, né, que muitas vezes acontece, porque eles têm muitas dores. Hoje, assim, teve uma evolução importante no tratamento com os imunobiológicos, que as pessoas às vezes vão tomar remédio na veia, né, para controlar isso, mas ainda assim é importante ter essa visão, que agora que o paciente chega para a gente, mas eu não sei o que eu estou fazendo aqui, ou a família fica brava com a gente, e que bom que te encaminharam para cá, porque isso é importante a gente ter esse acompanhamento. Sim, sim. Agora, voltando na questão dos asmáticos, que acredito que tem que ter um alerta, até pelas mortes que a gente anda vendo, e você comentou no programa anterior que as pessoas geralmente teve na infância, tratam, mas que isso pode voltar depois na fase adulta. Dani, prestou atenção mesmo. Lógico, eu tô nesse hall, nesse grupo, isso me preocupa. E me fala uma coisa, tem como prevenir esse retorno da doença? Então é assim, pacotinho genético. Isso aqui a gente não muda, né? Esse pacotinho genético, ele pode ser agredido de várias formas que aumentam a chance da pessoa ser asmática. Claro que tem alguém na família asmático, isso é uma coisa importante. Parte cesárea, se foi amamentado, se nasceu no tempo certo, se fumou na gestação, se teve exposição a tabagismo na infância.
Então, tudo isso, então, as pessoas, ou fogão a lenha, ou lugar muito poluído. A gente sabe que a poluição é um grande problema de saúde pública hoje em dia, né? Eu participo de uma pesquisa em Santa Gertrudes, que a gente lida com poluição, como as crianças têm mais sinite, têm mais asma. É uma coisa, um dado realmente interessante. E a nossa região, o que a gente pode falar só saindo um pouquinho fora da qualidade Melhorou do ar? melhorou muito depois que cessaram as queimadas. Cessaram assim, né? Partes, Antes a gente, né? é que você é mais nova que eu, mas na minha época, até quando tinha uns 16, eu saí daqui com 16 anos, era muita queimada. Era assim, de forrar o chão, não tinha roupa no varal, não tinha nada que dá certo. Hoje melhorou muito porque a lei mudou, né? Então tem uma obrigação de ser mecanizada e tudo mais. No entanto, existem as queimadas, porque tem algum ângulo que a lei ainda permite, referente às colheitadeiras, tá? Mas mais que isso, a gente tem uma população que, infelizmente, ainda coloca muito fogo em mata. Fogo no lixo, fogo em mata, e ninguém sabe o que sai dali. Ninguém sabe o que aquela fumaça vai sair, e, sem dúvida, isso é muito agressivo. Fogo no lixo, imagina se vai sair, né? Então, assim, tem material particulado. E uma coisa importante, gente, para falar, que isso a gente vê muito, as pessoas questionam a gente no consultório, porque eu pergunto, por exemplo, de fogão a lenha. Né, os idosos, na época não tinha muito o que se fazer. Tinha querosene e tinha fogão a lenha. Então, era lamparina e fogão a lenha, não tem jeito. E independe se a pessoa, claro que quem cozinha fica mais exposto, mas as distâncias, até 300, 500 metros, tem trabalho falando que esse pulmão era agredido também, porque a gente tem ainda países como a China, que China e Índia, eles, né, são campeões de poluição, e lá ainda tem essas necessidades, né, incrivelmente. Mas essas pessoas, o importante da poluição não necessariamente é o que você vê, é o que você não vê. Porque é essa partícula pequeninica que chega na via aérea e, pior, chega na corrente sanguínea. Caramba. Ou seja, também aumenta as chances de infarto, aumenta as chances de AVC, né, o acidente vascular cerebral. Então, a poluição ela tem muito mais, além do que só, por exemplo, piorar a crise de asma. Entende? Como, assim, é muito mais amplo. É muito amplo. Aliás, né, daria pra gente fazer um programa só com a Renata, né? De tudo, porque agora me veio na cabeça fazer um outro questionamento, mas nem sei se dá tempo. Sobre ar-condicionado. O ar-condicionado, ele é um vilão para nossa saúde? Então, ar-condicionado. A via aérea ela não foi feita para viver. Então, assim, toda a diferença não foi feita para VC, que eu só terminei esse raciocínio que minha cabeça já foi um montão. Então, toda vez que tiver ar-condicionado, qual que é a dica de ouro? Sempre deixa um umidificador. Tá? O umidificador, toalha molhada, bacia de água. Bacia de água, quando tem criança ou idoso, eu prefiro que não, né? Porque às vezes cai na bacia, a criança faz uma bagunça. Mas, então, ar-condicionado, sempre deixar o ambiente úmido. E isso vale para agora acabou de chover, mas a gente já está com a umidade em 43%. A nosso ideal é 60%. Caramba! Tá? Então, não é porque choveu no final de semana, porque o mundo mudou. Então, a gente tem que entender isso. Eu faço aniversário em outubro. Nunca no meu aniversário deixou de chover. Caramba. Então, esse ano a gente passou por uma estiagem. Chegamos até 17% de umidade, amplitudes térmicas importantes. Então, isso não foge do ar-condicionado. Por quê? Diferenças de 10 graus de temperatura entre o nosso corpo e o ar-condicionado, né, ou o meio externo, vamos dizer assim, isso interfere na saúde pulmonar. Eu coloquei um colar que já está escondido. Então, além disso, então, por exemplo, ar-condicionado, 25 graus. Ok, uma temperatura de conforto e que você não vai estar agredindo tanto a sua via aérea. Claro que se você tem rinite ou tudo mais, tem que estar bem controlada para poder ficar fazendo essas diferenças de temperatura. Né? Se lá fora está 40 graus, aqui está 25, é legal que você esteja controlado. E, além disso, um ambiente úmido. Tá? Porque mais umidificado, porque isso realmente agride menos. Por isso que quem vai de avião, mais um assunto. Quem viaja de avião, porque agora começa no consultório, doutora, me dá uma carta, porque eu vou para o exterior e não sei o quê. Então, é assim, avião, o ar, por definição, é mais seco, tá? E a pressão parcial de oxigênio dentro do avião, que para a gente é 21, né, arredondando 21% de oxigênio, no avião é 15%. Então, quem tem parte inflamatória tem que estar extremamente controlado. Tem umas dicas que a gente deixa antes de entrar no avião.
E por quê? Porque então, ele vai estar sujeito a um ambiente frio e seco por 12 horas, 15 horas. Né? E aí vai sair, sabe lá Deus onde, num outro ambiente. Então, sempre que for pegar avião, mesmo que seja para o Nordeste, cuidado. Então, quem tem doença pulmonar obstrutiva crônica, ou quem tem uma saturação ali que não está lá tão boa de oxigênio, que é o tanto de oxigênio, que é o aparelhinho que a gente coloca, isso dá muita dúvida, o tanto de oxigênio que entra e consegue chegar na corrente sanguínea. A gente tem que estar atento a isso. Exatamente, tem que cuidar de tudo, né? Com todos os detalhes, ficar atenta. Muito obrigada, Eu Renata. que agradeço, Parabéns amor. para você, para todos os pneumologistas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ó, dá pra gente criar 1000 pautas Você aqui, viu? hein? Muito bom. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com muito mais. De volta com o nosso programa Universo Mais, e sexta-feira é dia do nosso quadro de gastronomia com Savenhago. Roda a vinheta. Gastronomia, apoio cultural, Savenhago. Aliás, lá no Savenhago você tem a oportunidade de concorrer a muitos prêmios. Se não me engano, é mais de 1 milhão de prêmio. Carro, casa, motos. Realmente imperdível, viu? Então, vá até lá, você tem que acionar o seu cadastro para poder concorrer a esses prêmios e então fazer as suas compras. Se eu não me engano, a cada R$80 você tem um cupom. E, aliás, no aplicativo tem várias ofertas. É sensacional, eu sou fã desse mercado. E agora nós estamos aqui com a Larissa Vanessa Bacchini. Tudo bom, Larissa? Hoje vamos falar de uma receita bem para essa data aí que tá chegando o Natal, que é um panetone de pote. Isso, panetone trufado de pote. Ai, que delícia! Tem aí ainda um diferencial trufado, que maravilha. Larissa, faz quanto tempo que você trabalha com gastronomia? Aproximadamente uns 4 meses. 4 meses. E é um segmento interessante, né? Uhum. Quem não gosta de comer? Isso, exatamente. E além do panetone de pote, você também faz outras receitas? Sim, trabalho com brigadeiro de diversos tipos, diversos sabores. Então é o doce, né? Seu carro forte. Uhum. Deixar a mulherada louca, em fase de TPM. Então, quem resiste? Vamos mostrar aqui, então. Olha que bacana, ela coloca até um lacinho para deixar bem característico de Natal. Ó, tem um toque aí do coco. Deixa eu abrir para mostrar. Tá. Olha, a aparência é muito boa, hein? Larissa, você já me contou que tem 24 anos. Mas você tem cara de tão novinha. E muito legal, né? Engajada e fazendo acontecer. E realmente, o panetone, nós adoramos, né? Todo mundo gosta de panetone. Eu posso fazer essa receita... Opa, tá difícil fechar aqui, tô apanhando o pote. Eu posso fazer tanto com panetone de frutas, com panetone como chocotone, na verdade? Isso, aqui a gente vai usar o chocotone. Mas tanto faz, é opcional. Tem pessoas que não gostam daquela frutinha cristalizada. Sim, aham. Aí o chocotone não tem como desagradar ninguém. Acho que todo mundo gosta, né? É verdade. Vamos lá, Larissa. Então aqui você trouxe o chocotone. Isso. Aqui tem mais ou menos o quê? Uns 50 gramas, um pouquinho mais? Acho que uns 50, 60 gramas, por aí. Certo. Aí picou. Qual outro ingrediente que você vai usar? Aí a gente vai pegar... Aqui o recheio é opcional. Eu resolvi usar o doce de leite. Aí a gente vai pegar o doce de leite e vai misturar um pouquinho de creme de leite pra não ficar tão doce, sabe? Pra ficar um pouquinho mais molinho pra gente poder colocar no pote. Achei interessante, porque o doce de leite realmente ele tem aquele doce bem forte. Sim, aí o creme de leite ajuda a deixar ele um pouquinho mais suave, sabe? Pra não ficar aquele doce enjoativo. Sim. E é prático, né? Você ter pode fazer, você ter essas receitinhas no pote, porque abriu, comeu, pronto, Sim, jogou acabou. fora.
Às vezes é até bom uma variação para você servir na ceia de Natal, né? Às vezes você... eu comprei um chocotone. E você pode usar vários recheios para fazer o mesmo panetone. É verdade, é verdade. Sobrou um pouquinho de um aqui, um pouquinho Isso. do outro ali. Aí no dia seguinte, no almoço de Natal, ó... Já vira Pica tudo e faz uma receita diferente. Sim, já vira uma sobremesa diferente. Faz um com doce de leite, outro com ganache de chocolate. Isso. Brigadeiro. Que delícia, hein? Aí é só mexer. Eu gostei dessa tática de colocar o creme de leite no doce de leite. Sim. Dá uma amenizada, realmente. Você vê que ele fica bem menos enjoativo. Aí aqui você pode usar também, eu acho que combina bastante o doce de leite com coco. É verdade, é uma combinação boa. Daí Mexe tudo. E aí, geralmente, você vende a quanto um potinho desse, Larissa? um potinho desse aí eu consigo vender até por R$5. R$5? Não, um bom preço. Um bom preço. Aí uma boa opção também para quem quer fazer uma renda extra, né? Com certeza. Aliás, deixo aqui minha dica para vocês da Vila Copos, porque lá na Vila Copos vocês encontram tudo, além do doce de leite, além do panetone, tem os cursos também para aprender a fazer bolos, tortas, trufas, doces diversos. E aí, assim como a Larissa, ter uma renda extra para você poder aí ganhar um dinheirinho a mais. Quem não gosta, não é mesmo? Então vá para Vila Copos e lá você encontra tudo para fazer as receitinhas que a gente também ensina aqui no programa, inclusive esses potes, tá? De vários formatos, vocês encontram na Vila Copos com um ótimo preço. E Larissa, então, além disso, você faz os brigadeiros, várias receitas, e geralmente sua clientela, da onde vem? Você visita os lugares? Sim, às vezes eu saio para vender nos estabelecimentos para divulgar o meu trabalho mesmo. E aí eu pego encomenda, caixinha, que eu faço caixinha com 8, 6 unidades. E aí também, às vezes, como eu sou de Jaúven, eu moro morando aqui faz pouco tempo, então lá também eu tenho bastante amigo que compra, então aí eu levo pra lá. Veio pra Araraquara se aventurar, então, Larissa? É, porque eu faço faculdade aqui. Ai, que joia! E Você aí- faz faculdade do quê? Nutrição. De nutrição. Olha, então uma nutricionista preparando aqui, é balanceado. É. E aí eu já tô no terceiro, daí eu vim a de van. Daí como meu irmão mora aqui, eu vim morar com ele. Ah, que pô, é vou mais fácil. ficar, né? Mais fácil. Todo dia ir e voltar não E é fácil. por conta também que ano que vem a gente começa os estágios e aí tem que ser aqui, né? Então, eu Aonde teria que você mudar faz? do mesmo jeito. O ano que vem começa a faculdade isso. na Unip. Certo, lá na Unip. Muito bem. Olha só, uma estudante. Isso acontece bastante na faculdade, né? Cada um vende uma coisinha ali para poder... Essa fase de universitário ainda não está trabalhando, depende dos pais. Então é importante conseguir aí ter sua própria renda. Parabéns, viu? Obrigada. Admirável, admirável. As pessoas falam, nossa, mas você faz nutrição, faz doce, mas eu falo assim, a gente pode, tudo com equilíbrio. Aqui, ó. Tem problema comer doce? Olha aqui como ela tá magrinha. É só saber realmente equilibrar, né? Tem uma nutróloga aqui de Araraquara que ela fala assim: a gente pode comer tudo, porém não tudo. Um pouco de tudo, porém não tudo. Exatamente. Né? Então, você pegou um potezinho desse, come um pouquinho, divide com um amigo, ou come um pouco, deixa pra mais tarde. Vai comer um, não come dois. Isso, e come Né? potinho, só que o resto da sua alimentação é uma alimentação saudável, equilibrada. Exatamente, né? Não dá pra danar com tudo, né? Isso. Vamos lá, então você já mexeu aqui. Isso, aí a gente vai pra montagem. Aí é bem simples. Você faz uma camada de doce. Dá uma forrada aqui. Coloca. Quem pegou agora é a Larissa, estudante de nutrição, está aqui nos ensinando a fazer um panetone de pote, onde você pode variar os recheios. E ela amenizou um pouco do doce aí no creme de leite, colocando... Aí no doce de leite, colocando o creme de leite. Olha aí. Muito bem. Deixa eu tirar aqui da frente. Aí depois a gente vai colocar uma camada de chocotone, no caso.
é como se fosse um pavê, né? Uma camada Isso, de exatamente. chocotone, uma camada e por aí vai montando. No próximo bloco, pessoal, nós teremos aqui uma psicóloga para falar de como você lida com a sua ansiedade. Como que você dá aquela controlada, porque às vezes, né, eu desconto no doce, é brincadeira, né? Às vezes desconto no doce. E acredito que a maioria das mulheres são assim também. Mas ela vai dar várias dicas pra gente de como controlar a ansiedade. Estamos agora no segundo bloco, daqui a pouquinho ela vem dar essas dicas preciosas aqui pra gente. Você é ansiosa, Larissa? Tô tremendo aqui. Mas aí acho que não é ansiedade, é um pouco do nervosismo por estar na TV. Mas Primeira vez? Já teve alguma experiência com TV? Não. Mas eu sou um pouco, sim. Tipo, em época de provas, é difícil. E você tem alguma técnica para controlar a ansiedade? Olha, não. Não. E o doce acaba sendo uma fuga? Sim. Em época de prova, eu acabo dando uma pequena exagerada. Porque daí a gente fica, eu mereço. Eu mereço, né? Acaba dando justificativa para os nossos erros, né? Para as nossas atitudes. Sim, a ansiedade, ela é alvo também para desenvolver, né? Compulsão alimentar, porque às vezes a gente acaba descontando nossas emoções na comida. Na nutrição, vocês estudam isso? Sim. Importante. E eu acredito que toda a universidade deveria ter psicólogos para atender os alunos, né? Sim. Porque é uma fase bem complicada, assim, por um lado. Porque eu acho tão cedo para vocês escolherem já o que vão ser, o que querem fazer. E aí vem pressão de prova, muitas vezes como você tá longe de casa. E tá gostando de Araraquara? Tô gostando bastante. Cidade é boa, né? Sim, bem... Só não tem sapatos como em Jaú, né? Verdade. Mas eu tô gostando sim. E todo fim de semana você volta pra sua cidade? Não, geralmente eu volto uma vez a cada 15 dias. Então gostou mesmo, porque antes ia e voltava todo dia, agora a cada 15, se bobear vai se formar e ficar aqui. É uma opção? É o plano, Gosto mais daqui. Pronto, confessou. Jaú é menor que Araraquara? É um pouquinho menor. Sim. Pronto. Aí a gente pode colocar um coco pra dar uma enfeitadinha, né? Pra ficar mais bonitinho. Maravilha. Tá aí o nosso panetone de pote. Chegou aquele momento ruim, difícil. Ai. Aí, vamos lá, saga para abrir o pote. É que ele tem que ser bem fechado mesmo, né? Não correr o risco de abrir. Vamos lá. Não tem miséria não, tem bastante creme de leite. Servidos? É só você fazer aí a receita, o passo a passo na sua casa. Delicioso. Muito bom. Muito bom. Não vou ficar aqui falando de boca cheia, porque senão vou ficar feio pra mim, né? Mas eu vou chamar um intervalo só pra poder comer todo esse pote aqui. Depois eu aprendo como controlar essa ansiedade. Larissa, obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. Deixe o seu contato pra quem quiser comprar os seus panetones no pote. Vou deixar minha rede social, meu Instagram. @docinhoslari com 2 As. Docinhos Lari. Isso. O Lá do Lari, que tem 2 As? 2 As, Maravilha, então. A gente vai para um breve intervalo. E daqui a pouquinho a gente volta com a psicóloga, contando como controlar a ansiedade, né? Não descontar na comida, entre outras atitudes que a gente acaba tendo. Daqui a pouco. E já estamos de volta nesse programa gostoso de feriado. Hoje, dia da Proclamação da República.
um feriado muito importante, né? Para a gente rever um pouco da história do país, um dia que foi fundamental, crucial na história do Brasil. E agora eu quero falar para você aí de casa, você já parou para pensar que a roupa, ela é a nossa segunda pele? E a pele a gente cuida, passa creme, hidrata. E com a sua roupa, você toma o mesmo cuidado? Usa produtos de qualidade, o amaciante, o sabão, o produto para passar a roupa. Agora, se colocar na ponta do lápis, tudo isso fica bem caro, não é verdade? Eu já fiz essas contas e percebi que se eu for colocar ali água, luz, os produtos, o meu tempo, vale muito mais a pena eu levar as minhas roupas na Lavanderia Serrano. Lá eles cuidam com todo o amor e carinho das nossas peças e cobram por um valor justo, um preço que com certeza cabe no seu bolso. Vá até a Lavanderia Serrano e economize dinheiro, tempo e tenha suas roupas mais limpas, perfumadas e passadas. Lavanderia Serrano, eu indico, fica aqui pertinho da TV, tá? Tem o contato aí na tela para você, então faça um orçamento, ligue lá, é por peso, vale muitíssimo a pena. E agora nós vamos falar sobre ansiedade. E você, se julga uma pessoa ansiosa? Como identificar, talvez, se você é ou não ansioso? Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui a psicóloga, a Rosângela de Souza. Seja bem-vinda, Rosângela. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Bom tê-la aqui. Obrigada pelo convite. Pode sentar, fique à vontade. A Rosângela disse que prefere que eu a chame de Rô. Sim, íntimo. Rô, a ansiedade, aparentemente, a gente não leva muito a sério, né? Acho que é algo normal, todo mundo é um pouco ansioso, mas Sim. é importante nos preocuparmos com ela? Dani, sim, bastante. Na realidade, a ansiedade em si é algo totalmente natural. Todo mundo tem. É algo adaptativo do ser humano. Né? Porque mostra, né, quando nós estamos ansiosos, o que está sinalizando? Que algo vai acontecer. Por exemplo, sempre gosto de dar esse exemplo. Você vai fazer uma prova. Nós estamos falando sobre universitários. Vai fazer uma prova, o que acontece? Você já fica ansioso. Por ser adaptativo, por te preparar, você vai fazer o quê? Estudar. Então, ele tem esse lado positivo, né? A ansiedade tem um lado positivo. A mesma coisa se você for atravessar uma rua, a rua movimentada. Você já se prepara, você vai olhar. Então, não vai pegar e já atravessar sem olhar. Pode acontecer um acidente, né? E tudo mais. Então, tem esse lado, o lado Sim. positivo da ansiedade, né? Por nos preparar e nos ajudar, nos auxiliar. Só que tem um lado ao contrário, o patológico, que a gente fala, costuma dizer, né? O negativo, quando isso já está exacerbado. Né? Na questão da prova, o estudante não consegue estudar por tanto medo da prova, então não Fica paralisado. Sim, né? Perde noite de sono, não consegue se alimentar. Come todas as unhas. Sim, exatamente. Não consegue se alimentar, outros já acabam comendo de forma exageradamente. compulsória. Isso, bem dessa forma. E vale lembrar também que 10% da população é ansiosa. É um grau, é muita gente. Sim, né? E não e tem a gente esses não tem essa 10% noção. a gente pode considerar que são pessoas ansiosas nesse grau mais elevado. Mais elevado, sim, exatamente. Que precisa de um olhar mais atento. No caso dos adolescentes, aproveitando o gancho, quais os sinais que os pais podem ficar mais atentos? Olha, a questão em adolescente é muito complexo, porque geralmente está naquela fase de transição, de mudança, o humor oscila bastante. Mas a partir do momento que os pais observam que o comportamento dos adolescentes está mais, né, diferente, é preciso se atentar. A questão da preocupação, se o adolescente reclama demais, que está muito cansado, se o adolescente ele reclama que
na realidade, ele reclama demais, nada tá bom para ele, precisa ficar mais atento nesses quesitos, nesses pontos. Né, que aí já pode mostrar uma ansiedade e ele não está sabendo lidar, então vai por esse lado, de reclamação, dor. Dos adultos, como que a gente pode identificar? Os adultos, é muito engraçado, né? Adulto geralmente fala assim, tô ansiosa, vou comer, vou fazer alguma coisa. O adulto, geralmente, o que é mais, a gente percebe em clínica? Falta de ar, aperto no peito, sudorese, né? Geralmente reclama muito. Já são os sintomas físicos. Físicos. O emocional, o pensamento muito acelerado. Aquela pessoa que não para de pensar em nenhum momento, né? Tá ali pensando. E geralmente, pensamentos catastróficos. Negativos. Sempre negativo, que algo ruim vai acontecer. Então, esses são os principais pontos. Claro, que em questão de ansiedade é uma gama muito grande. Isso sempre em linhas gerais, porque são várias. Porque a ansiedade, ela depois vai desencadeando outros transtornos, que é de ansiedade, da ansiedade mesmo, como o toque, a síndrome do pânico. Agora, a fobia, a pessoa ela não consegue se relacionar com outras pessoas, a fobia social, né, o próprio transtorno de ansiedade generalizado, né, que a pessoa constantemente ali está naquele totalmente ligada naquela preocupação. A cada 5 minutos parece que vai acontecer alguma coisa para ela. E não. Sim. Crianças também são acometidas? Sim, também crianças são acometidas por ansiedade. Olha. E geralmente são as que sofrem um pouco porque é aquela visão. Criança é criança, não sente muito, não está prestando atenção, não está vivendo. E criança sente. E geralmente ela engole, a gente não percebe, então futuramente vai desencadeando, né, outros sintomas. Importante, então, os pais ficarem sempre atentos. Sim, totalmente Presentes atentos. na escola, porque a escola costuma também direcionar se há algum problema, notar. Principalmente na escola. Sim. Porque é uma fase, assim, dependendo da criança, as crianças gordinhas podem sofrer o bullying, né, por ser gordinha, ter aquele apelido e não sabe lidar. Olha, né? mas criança, pelo menos na minha época de escola, toda criança sofria bullying. Pode ser o que for, vão achar alguma coisa em você, então. Sim, de fato. E hoje em dia as pessoas elas estão muito sensíveis, né? Estão bem sensíveis e não conseguem ouvir uma crítica, não conseguem digerir, né, o que escutam. Então sempre leva para um lado negativo. Sim, voltando em crianças e adolescentes, essa questão da internet, da digitalização, tudo está muito high-tech. Isso pode também, eles passam horas ali na frente de tablets, celulares. Isso pode também agravar a ansiedade? Pode. Existem estudos recentes que, hoje em dia, um dos fatores que tem desencadeado mais a ansiedade são as redes sociais, esse uso, né, abusivo, sem controle. Hoje a gente vê criança que fica o dia inteiro no tablet, na frente do computador, né? Não só criança, adultos também, né? E isso faz com que fique ali atento, fica aquele sistema de alerta a todo momento, sempre querendo alguma coisa nova. Então, de fato, gera ansiedade. O ócio, ele é importante, né? Sim. Esse momento onde você não faz nada. E as crianças de hoje em dia, parece que elas não conseguem ficar desligadas, né? Não. E já começa, mesmo sem falar da parte de internet, jogos, já começa pelos pais colocando, sai da escola, vai para informática, da informática vai para o inglês, Então, todo dia tem atividade, todo dia. Isso em excesso, eu acredito que não seja tão bom. Às vezes a gente erra querendo acertar. Mas tem que ter as atividades, sim, mas tudo com moderação, né? Sim, exato. Na nossa vida é assim, né? Tudo com moderação. Não tem como. Porque quando vai para o excesso, a gente sai prejudicado. A mesma coisa do trabalho. Pessoas que trabalham mais de 40 horas semanais e não tem aquele descanso. Tem pessoas que não têm férias, não tiram férias, né, pelo trabalhar, né?
e o corpo, né? E a mente, e o cuidado consigo mesmo. Isso é muito importante. Exatamente, exatamente. Quais as dicas para ajudar no controle dessa ansiedade? Olha, dicas. Eu sempre costumo falar para os meus pacientes na clínica. Você caminha? Você faz exercícios físicos? Como que está a sua alimentação? Né, eu sempre procuro olhar como que é a vida dessa pessoa, né, dos meus pacientes, porque é importante essa mescla. Nós não somos somente corpo, nós somos mente e corpo. Então, tudo é unido. Então, é importantíssimo uma boa alimentação, porque da alimentação, a gente, né, já saiu estudos e, né, comprovando que o nosso estômago é o nosso segundo cérebro. Então, tudo aquilo que a gente come produz os neurotransmissores que a gente precisa, que às vezes é aquele essencial para o controle da ansiedade. E a gente não se atenta a isso. É verdade. Aliás, eu quero trazer uma pauta aqui no programa até que fala sobre a depressão nutricional. Sim. Exato. Muitas depressões a pessoa se sente triste, abatida, mas por conta da falta desses neurotransmissores, né? Até de dar estímulos. Exato. E disposição, e a pessoa acha que está com depressão, que está abatida, mas na verdade é uma falta de nutrientes. Então é extremamente importante mesmo. De fato. Então eu sempre questiono. Então a alimentação é um dos pontos que eu sempre falo. Procura se alimentar corretamente, né? Ter uma alimentação balanceada, rica em ferro, frutas, né? O mais saudável possível, sim, né? Sim. Exercícios físicos, extremamente importante. Tem um estudo que diz que meia hora de caminhada, aproximadamente por 4 meses consecutivos, tem o efeito da medicação sertralina, que hoje é uma das mais indicadas para o controle de ansiedade. Então, olha o efeito que a caminhada tem. Fora que não é só para a mente, o corpo também. Coração, né, hipertensão, diabetes e tudo mais. Então, olha como que o nosso corpo é bonito, né? Olha a beleza, não, é né? muito sábio, né? É tudo perfeito. Sim. Outras técnicas também, como meditação, respiração é uma das essenciais. Por quê? Quando as pessoas estão em crise de ansiedade, o que acontece com ela? Uma das coisas que mais acontece é aquela respiração ofegante. A pessoa fica ofegante e fica, né? Para um pouco, respira profundamente. Tem uma técnica que chama Cardio Emotion, que ela é basicamente assim. Quando nós respiramos corretamente, o nosso coração volta no ritmo normal dele, né? Procura voltar ao ritmo dele normal. E isso sinaliza para o cérebro que as coisas estão bem. Então, olha só a ligação, coração e cérebro, né? Pela respiração. Então, quando respiramos corretamente, isso faz com que a gente vá se acalmando. Então, a gente não fica naquela aceleração e tudo mais. É verdade. Quando dizem assim, respira, calma, não é um exagero. Realmente, não a respiração é exagero. Tem uma técnica que vale muito a pena as pessoas procurarem e saberem um pouco mais sobre ela, que é a Mindfulness. Sim, sim. Que ela é essa meditação mais simples, né? A Mindfulness acho que está mais fácil para todo mundo, que é esse momento de você parar, estar presente naquele momento, se notar. Sim, exato. Na hora de comer, as pessoas... Eu digo até por mim, muitas vezes eu me pego fazendo isso também. A gente come olhando o celular, respondendo mensagem, e se perguntar o que comeu, aí sim, né? Aquela, não lembro nem o que eu comi. Claro, você não presta atenção nem no que você está fazendo. Não lembra do gosto. Exato. Né? Então, sente o mindfulness cheiro. É isso, você estar presente naquele local, estar naquele exato momento. Sim. Então, vai comer, repara nas cores do seu prato, repara na textura, no sabor, no cheiro do alimento. E por aí vai, né? Viver mais presente na vida, né? Sim, viver, saborear, porque a vida não é só ansiedade. A A vida vida não é é só muito correria, boa. a vida não é toda essa frenesi que a gente vê e vê como que as pessoas estão sofrendo. Sabendo aproveitar, ela é maravilhosa, Sim, né? com certeza. Com certeza. Muito bem, Rosângela, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito bom conversar aqui com você. E nós estamos chegando ao fim do nosso programa de feriado. Olha só que gostoso
Segundona tem muito mais para você. O programa de segunda-feira está espetacular e você não perde por esperar. E nesse fim de semana aí, com esse cheirinho gostoso, né, de fim de semana prolongado, eu te desejo tudo de bom, juízo e ótimo fim de semana. Até. Tchau, tchau. Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano.